Olá, povo de Deus, segunda-feira, 10 de outubro de 2022, 28ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 4, de 22 a 24, 26, 27, 31 até 5, 1. E Lucas 11, 29, 32. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão, porém a Jerusalém Celeste é livre e é nossa mãe. Pois está escrito, rejubila estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos dos que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. A argumentação de Paulo contra a escravidão provocada pelos judaizantes que viviam sob o jugo da lei e queriam impor o seu rigor de observância aos pagãos convertidos ao cristianismo na região da Galácia, marca a narrativa de toda a carta aos Gálatas. No nosso texto de hoje, o apóstolo se serve de uma alegoria, de uma metáfora, comparando os filhos gerados livres, como Isaac, gerado por Sara, e os gerados na escravidão, como Ismael, gerado por Agar. Servindo-se das 2 mulheres do patriarca Abraão, são confrontadas as 2 alianças, a economia da lei e a economia da fé. Tendo por horizonte as 2 mulheres, estão 2 montanhas, também elas simbólicas. Por detrás de Agar divisa-se o Sinai, onde no meio de relâmpagos e trovões Moisés recebeu as tábuas da lei. Sobre esta lei é que se fundou a antiga aliança entre Deus e seu povo. Deus foi fiel ao seu amor comparado ao do esposo pela esposa, mas o povo em breve se esqueceu da promessa de cumprir a lei, tornando-se semelhante a uma esposa infiel. Por detrás de Sara brilha o monte de Sião, a cidade de Jerusalém, que, qual noiva adornada para o seu esposo, para conduzir a Deus os filhos da nova aliança. A Jerusalém do alto pode alegrar-se porque regenerou muitos filhos para a vida nova em Cristo. Fica claro que, lendo o Primeiro Testamento, vemos que Javé também protegeu Ismael, filho da escrava Agar, confiando que mesmo os nascidos na escravidão deverão ter a chance de dar um passo rumo à liberdade para a qual todos os filhos de Deus são chamados. E o apóstolo conclui, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabemos, porém, o quão difícil é viver integralmente na liberdade. E quantas vezes os seres humanos continuam optando por viver sob o jugo da lei em busca de seguranças em suas vidas. A instituição católica nunca lidou bem com a liberdade de seus filhos e filhas. Apesar de se apresentar como defensora da liberdade da consciência, inúmeras vezes na história se manifestou medrosa da liberdade de seus filhos e filhas.
Viver na liberdade dentro da instituição sempre foi e segue sendo um desafio. Lucas 11, 29 e 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ainda estamos a caminho de Jerusalém, na companhia de Jesus e de seus discípulos. Caminho que começamos no capítulo 9 de Lucas e que servirá de nossa estrada até o capítulo 19 do terceiro evangelho. Trata-se de um caminho pedagógico, pois nele Jesus vai nos ensinando como viver sendo seus discípulos e discípulas missionários. No texto de hoje, mais uma vez, Jesus nos surpreende. Qualquer líder de sua época ficaria extremamente vaidoso ao ver uma multidão vindo ao seu encontro. Mas Jesus não se deixa levar por números. Multidão se parece a manada de gado que se ajunta e caminha sem consciência do que está fazendo. Lembro-me de uma antiga canção que dizia: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Jesus sabe que de nada adianta juntar muita gente, se isso não corresponde a uma prática concreta da palavra anunciada por ele. Essa geração contemporânea de Jesus é malvada por sua incredulidade. Pede sinais que garantam a autenticidade daquele Messias, mas desqualifica os que lhe são dados. Jonas não fez milagres em Nínive. A presença e pregação de um profeta israelita na metrópole pagã foi sinal suficiente para o arrependimento e o perdão. Toda a geração dos ninivitas, incluindo até os animais, deu sinal claro de conversão, provocando a compaixão divina. Será que haveria sinal maior do que a pessoa, os milagres e os ensinamentos de Jesus? Então, que sinal essa geração busca? Esta multidão é muito semelhante aos ninivitas que, de início, não eram capazes de distinguir a mão direita da mão esquerda. É muito semelhante aos pagãos que há pouco chegaram à fé e aos quais Lucas se dirige. E é muito semelhante a nós, que andamos sempre à busca de coisas extraordinárias e imediatas. Como não querem aceitá-lo, em lugar de sinal, se convocarão duas testemunhas de acusação que, no final das contas, deporão num juízo contra eles. As testemunhas serão o profeta Jonas com os ninivitas arrependidos e a rainha de Sabá, pagã, que fez uma longuíssima viagem para ouvir o sábio Salomão. Os judeus incrédulos que rejeitaram Jesus, portanto, serão julgados pelos pagãos mais que pelos profetas e mais que pelos mestres e sábios. Por isso Jesus deixa claro que só é julgado e condenado quem recebeu o tesouro da palavra revelada e, permanecendo escravo de uma falsa fidelidade à lei, não sabe reconhecer os sinais da presença do Salvador.
O sinal de Jonas é também bastante simbólico, pois ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe e voltou à vida para cumprir sua missão. Assim acontecerá com Jesus, que após 3 dias de sua morte, ressuscitará para caminhar conosco. O importante é discernir os sinais já na história e não ficar esperando milagres que possam provocar nossa conversão. Um beijo no seu coração.